Uma forma de pensar sobre o poder extraordinário da Bíblia, o poder extraordinário da Palavra de Deus. João capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, verso 7. Amém? Amém. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Repetindo, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Bíblia, um poder extraordinário. Qual tem sido a importância da Bíblia para você? Qual a importância da Bíblia para você? Bem, para os irmãos que são crentes batistas, talvez de boca creiam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Por que de boca? Porque se pararmos para pensar e olhar para as nossas atitudes, realmente as nossas atitudes têm sido regidas pela Palavra de Deus, têm sido regidas pela Bíblia. As nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações estão regidas pela Palavra de Deus, estão regidas, as nossas ações e reações diárias, elas têm sido regidas pela Bíblia. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, a nossa fé está centrada, está conforme a Palavra de Deus, conforme a Bíblia. A tua fé está ajustada ao que a Bíblia diz. Neste dia em que comemoramos o Dia da Bíblia, é importante olharmos para este aspecto pessoal. Qual aspecto? Qual a importância da Bíblia para você? E eu quero trazer para os irmãos algumas verdades que tornam a Bíblia muito importante para mim e para você. Primeiro, a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra de Deus. Ela é, do princípio ao fim, a Palavra de Deus. E sendo a Palavra de Deus, é através da Palavra que Deus cria. É através da Palavra que Deus cria. Os irmãos já prestaram atenção na narrativa bíblica de Gênesis capítulo 1? Eu vou pedir aos irmãos para ler para mim. Eu trouxe alguns textos bíblicos de Gênesis capítulo 1, verso 3, 6, 9, 11 e 14. Eu vou pedir aos irmãos que leiam para mim, prestando atenção nessa narrativa bíblica, na ação de Deus de criar, como Deus cria. Os irmãos podem ler? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E assim se fez. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim
irmãos, qual é o refrão? E disse Deus. Deus cria através da sua palavra. Ele é Espírito e Ele cria através de sua palavra. E isso é importante memorizarmos, gravarmos e crermos, porque Deus cria através de sua palavra. Mas Deus também não só cria, mas Ele sustenta através de sua palavra. A carta aos Hebreus diz sobre isso. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Leiam, por favor. Qual seja o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus cria pela sua palavra e Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Os irmãos já sabiam disso? Eu creio que a maioria, sim, já sabiam, já tinham lido disso. Mas mesmo sabendo disso, eu quero questionar os irmãos. Qual a única coisa que precisamos para crescer em espírito e em verdade? A única coisa que precisamos para crescer em espírito, na vida espiritual. Qual é a única coisa que precisamos para crescer em verdade, na vida material? Qual é a única coisa que nós crentes precisamos para crescer na graça e no conhecimento? Precisamos para crescer na graça, ou seja, na experiência da graça do Senhor, na profundidade da graça do Senhor, para a percepção e o reconhecimento de quanto Deus é gracioso para nós. O que nós precisamos para saber disso? O que nós precisamos para crescer no conhecimento da vida cristã, no conhecimento do viver equilibradamente entre espírito e o mundo. Viver equilibradamente, o equilíbrio emocional, o equilíbrio social, dos relacionamentos, o equilíbrio financeiro. Qual é a única coisa que precisamos para crescermos? Fala aos irmãos, a palavra de Deus, operada em nós através do Espírito Santo. A única coisa que precisamos é a palavra de Deus, que opera em nós através do poder do Espírito Santo. Quando nós nos disponibilizamos e nos empenhamos a ouvir a palavra de Deus, e eu falo ouvir, não é apenas escutar. Quando eu falo ouvir, é interiorizar a palavra de Deus, é aplicar a palavra de Deus ao meu coração, à minha vida, ao meu ser, para que ela seja parte de mim. Quando eu me empenho a ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo age no meu coração de tal forma, moldando em mim o caráter de Cristo Jesus. E as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas ações são transformadas. Onde quer que eu esteja, na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, onde quer que eu esteja, a minha vida é transformada. Torno-me uma outra pessoa. E as pessoas que estão ao meu redor passam a ver através da minha vida a palavra de Deus, gerar vida, dar esperança e produzir amor. Nós passamos a revelar, transmitir a palavra do Senhor. A verdadeira vida espiritual, ela só é produzida pelo poder da palavra de Deus. Quando nós nos disponibilizamos a ouvir o que Deus está falando, a nossa mente abre numa nova perspectiva espiritual. O Espírito Santo age em nosso ser, produzindo em nós ações através das nossas mãos e através dos nossos pés. Que tipos de ações? Ações de obediência. Passamos a ter uma vida santificada.
Isso por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus cria. Quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, quando nos empenhamos a ouvir o que Deus está dizendo e tomamos posse dessa palavra, passando a vivenciá-la, Deus cria em nós, cria um ser novo. E aí eu fiquei pensando, irmãos, como existe crente velho? Não estou falando da terceira idade, não. Não estou falando da terceira idade. Estou falando como existe crente velho homem, velha criatura, vivenciando ainda o velho ser. Por quê? Porque Deus ainda não criou naquela pessoa uma nova criatura. Por que não criou? Falta da palavra de Deus. Falta de interiorizar a palavra de Deus. Interiorizar não é apenas ler por ler, como uma forma obrigacional. Eu sugeri à igreja, e alguns irmãos têm praticado, eu louvo a Deus por isso, para que neste mês de dezembro lêssemos o Evangelho de Lucas. Os irmãos leram já hoje? Hein? Hoje ontem foi o 7. Já viram quantos milagres Deus já fez? A gente fica estupefatos ao olhar para a palavra, caramba, como Cristo fez milagres, muitos milagres, não foram poucos. Esse capítulo 8, então, tem vários milagres de Cristo Jesus. Foi para isso que Deus veio. Foi para isso que Cristo veio. Cristo está na tua vida para fazer milagres. E o milagre que Ele quer fazer é a transformação. Fazê-lo um novo homem. Fazê-lo uma nova mulher. Abandonar de vez. Extirpar de vez o velho homem, a velha criatura, os velhos hábitos, os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, as velhas atitudes, as velhas ações e as velhas reações. Mas para isso é importante que você ouça, vivencie, alimente-se da palavra de Deus. É a palavra de Deus, operada através do Espírito Santo, que vai fazer você uma nova mulher, vai fazer de você um novo homem, vai fazer de você um novo adolescente, um novo idoso a cada dia. A palavra de Deus. A Bíblia também é a fonte da fé. A Bíblia também é a fonte da fé. Se eu perguntasse aos irmãos, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Primeira pergunta, qual a importância que você tem dado à palavra de Deus ou à Bíblia? Segunda pergunta, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho? Alguns crentes, sem vergonha nenhuma, irmão Luiz, dizem, minha fé é muito pequena. Muito pequena, pastor, muito pequena. É tão pequena que eu não sei nem onde está. Talvez eu nem tenha mais. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se a nossa fé é pequena, porque pequena é ou tem sido a nossa dedicação, a nossa disposição de ler a palavra de Deus, porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu ouço Deus falar, e quanto mais eu interiorizo a palavra de Deus na minha vida, maior é a minha. Nossa, ficou horrível. Os irmãos estão me acompanhando? Sim. Ou eu estou sozinho correndo? Estamos aqui. O Everton botou até microfone no celular, gente. Filmou isso. Ué. Não é sua. Então, quanto mais eu interiorizo, irmãos, quanto mais eu me dedico à leitura da palavra de Deus, quanto mais eu ouço a Deus, maior é a minha fé. Certa feita, Jesus falando, dando uma resposta a Marta, irmã de Maria, ele falou o seguinte,
Marta estava ocupada em fazer várias coisas dentro de casa. Afinal de contas, havia recebido Jesus e os discípulos com ele. E nós sabemos que no final do livro de Atos, no dia de Pentecostes, tinha no mínimo 120 discípulos, ou 120 pessoas. Então, balançando aí, deveria ter um bom grupo de homens e mulheres chegando à casa de Marta e Maria. Quando o homem vai visitar, eu como pastor vou visitar os irmãos, eu não percebo absolutamente se a casa está arrumada, se não está arrumada, se está isso, não dá para perceber. Homem geralmente é assim, pelo menos aqueles homens mais antigos, não sei os modernos, mas mais antigos não percebem mesmo. Eu vou para visitar a pessoa. Porém, contudo, entretanto, todavia, há aqueles que eu aviso que vou visitar, já dá uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, fica preocupado. Se eu digo que vou levar uma diaconisa ou a minha esposa, aí é complicado. Porque mulher tem os olhos atentos, é mais perceptível. Não é isso? Passa o radar em tudo, em tudo. Imagine, um grupo de homens chegando à sua casa, Jesus chegando à sua casa com um grupo de homens, e acompanhado também de algumas mulheres. Eles eram acompanhados de algumas mulheres. Inclusive, não sei se os irmãos leram hoje no livro de Lucas, quem que sustentava o ministério? Todos os discípulos de Cristo eram trabalhadores, alguns pescadores, largaram tudo para seguir a Jesus. Quem que sustentava? As mulheres. Está lá, as mulheres. Cooperavam, chegavam junto para ajudar o ministério. Então as mulheres estavam lá e entraram na casa de Marta e Maria. Marta ficou como? Estressadíssima, arrumando para lá, arrumando para cá, arrumando para lá. E Maria está nem aí. Está sentadinha lá aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra. Marta se aborrece. Jesus, aí, a casa do jeito que está, olha o que eu tenho que fazer. Aí, parada aí. O que Jesus diz para ela? Marta, Marta, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, de forma alguma lhe será tirada. Marta, Marta, uma só coisa é necessária. E qual é essa única coisa que é necessária? Ouvir a palavra de Deus. Maria estava ali, dedicada a ouvir a palavra de Deus. A única coisa necessária para crescermos na fé, irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Não estou incentivando com isso que as irmãs sejam relaxadas, nem tão poucos os homens preguiçosos, mas temos que dar prioridade à palavra de Deus. Temos que dar, principalmente nós, crentes em Cristo Jesus, se queremos crescer na fé, temos que dar tempo, priorizar a leitura, meditação, estudo da palavra de Deus. Temos que priorizar este momento. A palavra de Deus, ela age, amados, como um fermento. É como um fermento. Se você coloca pouco fermento na massa, o que acontece com o bolo? Fica o quê? Solado. E é só isso. Hein? Fica ruim. E é só isso. Quando você apresenta o bolo, o que acontece? Aqui, ó. Fiz esse bolo. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, tem que comer isso aí. Todo mundo ri, passa a ser chacota, porque colocou fermento de menos. Também já vi bolo em que a pessoa bota fermento, mas não leveda a massa toda. Fica só parte da massa. E aí vem aquele bolo tipo monstro, de um lado.
Ele cresce só de um lado e o outro fica feio. Aí quando você apresenta, o que acontece? Todo mundo ri. O que é isso? O que aconteceu com esse bolo? Está aleijado, está isso, aquilo. Né? O forno está ruim? Não, foi fermento que foi colocado só de um lado só. A massa somos nós. O fermento é a palavra de Deus. E quando nós levantamos a massa toda, crescemos para a honra e glória do Senhor. Há muitos crentes que não fermentam a massa toda, não têm dado ouvidos à palavra do Senhor. E um pastor chamado Mark David, ele diz que nós estamos na era do ouvido, desde o Jardim do Éden até o retorno de Cristo Jesus, estamos na era do ouvido. E ele justifica com algumas razões. Ele diz: depois que o primeiro casal pecou lá no Jardim do Éden, Deus se retirou da vista da humanidade. Nunca mais ninguém viu a Deus. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis que Deus visitava aquele primeiro casal todos os dias à tardinha. Ele ia ter um tete a tete com Adão e com Eva todos os dias à tardinha. A partir do pecado, Deus se retirou visualmente da presença do ser humano. Deus proibiu também o seu povo de construir imagens do que há em cima na terra, o que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Os irmãos talvez perguntem: mas Moisés viu a Deus? Sim, viu as costas de Deus. Ele não viu Deus face a face. É verdade também que Cristo é a revelação de Deus na face da terra. Mas, impressionante, nós não temos nenhum relato da imagem de Cristo Jesus nos Evangelhos. O único relato da imagem de Cristo Jesus que temos é lá no Velho Testamento, 700 anos antes da vinda de Cristo Jesus. Isaías fala que Cristo não tinha formosura, não tinha beleza, era um homem de dores e as pessoas se afastavam dele. É o único relato. Logo, podemos chegar à conclusão que a Bíblia não quer que concentremos os nossos esforços em imagem. É lógico e evidente que isso irá cessar. Está chegando o dia em que veremos Deus face a face. Mas até esse dia chegar, o que temos é o ouvir a palavra de Deus. Reconhecemos Deus através da sua voz. Eu gosto de fazer esse teste algumas vezes. Quando os irmãos ligam para mim no fixo, eu gosto de identificar a voz. Escutando? Fulano? Fulano. Legal, acertei. Gosto de identificar a voz. Por que gosto de identificar a voz? Isso significa o quê? Que conheço, que tenho um relacionamento, estamos próximos. Há membros que já não vejo há muito tempo. Liga, meu Deus do céu, não consigo lembrar, porque estão longe. Então, quando identificamos a voz de Deus, e isso é interessante, porque a palavra de Deus é isso, é para identificarmos a voz do Senhor, quando ouvirmos que esse é o meu Senhor que está falando, este é o meu Deus que está transmitindo esta mensagem. Então, prestarmos atenção e interiorizarmos a palavra do Senhor. Nós não chegamos a conhecê-lo visualmente, mas ouvimos e reconhecemos a sua voz. Devemos reconhecer a autoridade da palavra de Deus, irmãos. E assim fazemos quando detemos em ouvi-la atentamente, quando nos esforçamos para praticar e nos detemos na obediência da palavra de Deus. Eu sei que é difícil obedecer, praticar, principalmente neste mundo que está de cabeça para baixo. Mas nós temos o poder, porque Deus está criando em nós. Deus nos unge com o Espírito Santo e podemos obedecer, praticar, viver a palavra do Senhor.
A Bíblia é a forma de expandir o reino de Deus. A Bíblia é a forma de expandir o reino de Deus. Jesus nos comissionou para pregar o Evangelho a toda criatura. E isso é o ministério da palavra. Quando Deus nos comissiona, ide por todo mundo e pregai, ensinai tudo aquilo que eu tenho vos ensinado a guardar. Quando Ele nos comissiona, Ele está dizendo, olha, eu estou te dando um ministério. Qual o ministério? O ministério da palavra. O ministério da palavra. Não é só o pastor que tem o ministério da palavra. O crente em Cristo Jesus, ele tem o ministério da palavra, dado, conferido a ele, por nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. O crente, ele valoriza o ministério da palavra, valoriza tanto que os irmãos estão aqui, ouvindo a palavra. Os irmãos valorizam isso, mas há alguns que não praticam o ministério da palavra, e se praticam pouco, apenas das 9 da manhã até o meio-dia. Isso quando o culto vai até o meio-dia. Participa da escola bíblica dominical e do culto. Pronto, participei do ministério da palavra. E aí vai para casa e só volta só no domingo que vem. E não tem nenhum outro contato com a palavra de Deus. Não é essa a ideia, não é essa a vontade de Deus quando nos confere o ministério da palavra. Se nós não exercitamos o ministério, este ministério como um membro do nosso corpo, ele enfraquece, ele mingua, ele deixa de existir. Quantos irmãos sabem ir ao centro da cidade? Levanta a mão. Uma boa. Quantos irmãos, se eu pedisse para ir à Rua do Ouvidor, agora, iriam? A Rua do México. Sem medo. Sem medo que eu estou falando não é medo da violência, não. Não é isso não. Sem medo de não conseguir chegar. Aquele receio. Você sabe onde é, sabe que pega o metrô, vai chegar lá pertinho lá, mas você já faz tempo que não vai. Muito tempo que não vai para aquelas bandas. Muito tempo que não vai para lá. E de repente você já não sabe mais se está no mesmo lugar, não a rua, mas como chegar, às vezes está contramão, está isso, está aquilo, você fica meio receoso. Isso cria uma certa expectativa, um certo medo. Isso atrofia, porque a pessoa fica ressabiada. Se tivesse que ir agora, já fui lá, mas não consigo lembrar. Isso acontece comigo quando tem Duque de Caxias, Belfor Roxo, né? Nova Piã. Já fui lá, né? Eu também já fui, mas não ia agora. Sim, Jesus. A rua, né? Farrulha. Outra. São bairros que talvez você já tenha ido. Mas você tem um certo receio, porque você não lembra mais como chegar. Lógico, evidente que hoje tem o quê? Google Maps. Mas nós sabemos também que de vez em quando ele leva para lugares desconhecidos, dos quais você não consegue mais retornar. Isso causa o quê? Receio. Pela falta de frequência. Se você quebra um membro, um braço, um dedo, engessa, aquele membro, além de ficar atrofiado, vai ficar fedido. Muito fedido. Principalmente no calor que está vindo. Fica atrofiado. Se você não usa, você perde. Vai perdendo com o tempo aquele tato. Se você faz bolo ou faz uma comida que há muito tempo não faz, não tem o costume,
Quando você vai fazer, você treina um pouco, tem que chegar lá, ver a receita, tem que se parar para pensar. A palavra de Deus, irmãos, é justamente isso. Deus nos manda, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-nos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Se eu não pratico o ministério da palavra, isso ocorre também na nossa vida. Basta os irmãos não façam essa experiência. Não façam essa experiência. Deixe 3 domingos sem vir à igreja. Veja como no 4º domingo os irmãos têm grande dificuldade de vir à escola bíblica dominical, acordar cedo. Se os irmãos vêm na batida, acordar cedo e vir para a igreja já se torna uma alegria, algo comum. Mas se você deixa pelo menos 3 domingos, ou fica naquela, na quarta-feira que vem eu vou, na quarta-feira que vem eu vou, e nunca vem, cai em completo desânimo e prostração. Acaba não vindo mais. E a palavra de Deus, ela expande o reino do Senhor, e não foi isso que Deus falou, não foi isso que Cristo nos ordenou sobre o ministério da palavra. Ele fala do ministério da palavra cotidiano, presente, ativo, a todo instante, fazendo tudo possível para que aquela palavra que foi interiorizada, aquela palavra que você está vivenciando, aqueles que estão ao teu redor, vejam e ouçam o que Deus tem a dizer a eles, através da tua vida. Quando eu não pratico, quando eu não leio, quando eu não me dedico, quando eu não ouço Deus falar, não só de ouvido, mas não interiorizo a palavra de Deus, sou como um homem que constrói a sua casa na terra, sem alicerce, e vindo o rio, a minha desgraça é muito grande. Diz assim lá em Lucas, capítulo 6, verso 49, o ministério da palavra, à luz da palavra de Deus, o ministério da palavra, à luz da Bíblia, ela é uma extensão da presença de Deus em tudo quanto é lugar. Vou tentar exemplificar. O pregador abre a boca e anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus não é anunciada apenas uma única vez. Não é só agora que a palavra de Deus está sendo anunciada. Ela é replicada através da música, através das orações. A palavra de Deus, ela é reverberada, ou seja, ela se propaga através das conversas que os irmãos terão dentro da igreja e fora da igreja, os comentários na hora do almoço ou na hora do jantar ou do lanche sobre o que foi anunciado através da palavra de Deus, o que foi anunciado através da palavra de Deus, seja na escola bíblica dominical, no culto, na oração, no cântico. O que nos é infeliz, irmãos, o que nos deixa infeliz e não acrescenta nada ao reino de Deus, pelo contrário, prejudica, é quando nós só vemos os defeitos, os erros, e aí levamos para o pátio da igreja, levamos para casa, levamos para as vielas, levamos para as ruas, levamos para a escola, levamos para a faculdade, somente os erros. Tu não sabe o que aconteceu ontem lá na igreja, Luiz. Estava cantando lá, ela levou um tombo, então arrou todo, nem com o microfone. É o comentário. Mas só teve isso. Só porque o infeliz estava voando. E aí, quando teve esse fato, foi que prestou atenção, gravou, interiorizou, fez dele este fato. E vai levar o resto da vida. Não são os erros. Nós precisamos vir dispostos a ouvir a palavra do Senhor, abrir a Bíblia dispostos a ouvir a palavra do Senhor, porque essa palavra ela vai reverberar, ela vai se propagar, ela vai se chocar através da nossa vida, chegando aos ouvidos e ao coração de outros. Ela deve circular através dos nossos e-mails,
circular através dos nossos zaps, circular através dos nossos Instagrams, circular a palavra do Senhor. Ela deve ecoar através das nossas atitudes e através das nossas ações, para que aqueles que estão ao nosso derredor vejam que estamos ministrando a palavra de Deus, compartilhando com eles o poder criativo, sustentador de Deus. Quando assim fazemos, anunciamos que a Bíblia não é apenas um compêndio de informação de Deus, mas é a palavra de Deus em nossas mãos. E não só em nossas mãos, mas deve estar no nosso coração. A partir do momento em que enxergamos a palavra, a Bíblia como a palavra de Deus, ela passa a ser a verdade. Não apenas uma verdade teórica, mas uma verdade prática de um conhecimento espiritual que produz vida, graça, crescimento em abundância. Em abundância. Lamento profundamente ver crentes marcando passo. E quando marca-se passo neste mundo, é como ficar parado à beira da praia. Os irmãos já fizeram esse teste? Ficar parado à beira da praia? Não. Os irmãos precisam ir mais atrás. Não aos domingos agora. Mas precisam ir mais atrás. Faça esse teste. Pare na beira da praia e deixe a onda bater. O que acontece com os pés? Vai afundando. Vai afundando. E tem crente fazendo o mesmo neste mundo, parado, deixando só as ondas do mundo, da carne bater, está afundando. Há crentes que já estão pelo joelho, há crentes que já estão pela cintura, há crentes que já estão pelo pescoço, há crentes que já não enxergam mais nada. Estão afundando. Com um poder inacreditável em suas mãos. Um poder inacreditável em suas mãos. E hoje está muito mais fácil, irmão. Hoje está muito mais fácil, porque tem aonde? No celular. Você pode ler em qualquer lugar. Você pode pegar comentário em qualquer lugar. A minha Bíblia, esta Bíblia aqui, ó, é a mais antiga. Eu tenho Bíblia mais nova. Na verdade, tem várias Bíblias. Mas eu gosto muito dessa Bíblia. Por que eu gosto muito? Eu comprei quando fui para o seminário. E ela tem comentários, não comentários bíblicos, mas os meus comentários, da interiorização da palavra que foi anunciada. E eu trouxe para o meu coração. Aqui é um texto bíblico, em Êxodo, que eu escrevi. Isso aqui é para o Alessandro. Quando a Luciana estava grávida. Quando a Luciana estava grávida. Isso aqui é para o meu filho. Eu vou ler para o meu filho. E é isso, eu creio que isso está faltando. Está faltando. Os irmãos ouvem, não anotam nada, não fazem questão de memorizar, saiu ali na porta, já não lembra de absolutamente nada. Nada. A mensagem é para ser replicada. Essa palavra reverberar é justamente isso, replicar, anunciar para outros, vivê-la. E nós não temos feito isso. Precisamos fazer. Eu peço, irmãos, faça para que Deus crie um novo homem e uma nova mulher. Façam para experimentarem o sustento de Deus em suas vidas, sustentando os irmãos. Façam para que os irmãos possam ver a expansão do reino de Deus através do seu viver, através da sua vida, através da palavra de Deus que há em você. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe a assim fazer. Vocês têm um? Tem. O hino 216. Eu quero o pão do céu. É isso?